Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 188 dos Fanáticos do Algarve. Hoje vamos viajar pelo Distritalão, pelo CP, pela Segunda Liga com o Portimonense e Primeira Liga com o Farense, com os fanáticos Carlos Encarnação e Luís Moreira. E vamos começar com o Distritalão. Na 19ª jornada, ninguém logrou vencer fora, o Portimonense caiu para terceiro e os 11 Esperanças para o sexteto de manutenção. O Esperança de Lagos de Manuel Monteiro recebeu e venceu o Olhanense 1912 de Filipe Rodrigues por 2-1 e saltou de flanco na fronteiras dos sextetos. O Corteirense de Paulo Duarte venceu sem dificuldade o Lusitano de Jorge Viegas por 4-1. O Silvas de Fábio Félix continua embalado, vencendo por 1-0 na recepção do Colatrense de Ricardo Moreira. Com o KB de Rui Pinto e o Odiaxer de Tony Soromanho dividiram pontos numa igualdade a 1 gol. Num dos jogos grandes, o Ferreiras de Ivo Soares bateu os 11 Esperanças de Eduardo Barão por 3-1 e empurrou os farenses para o outro lado do muro. No jogo cartaz da jornada, o imortal de Leandro Palma levou a melhor sobre o Portimonense de Fábio Raimundo ao vencer por 3-1. Estamos a entrar na fase das decisões. Cristian, comentário à jornada. Ora, boa noite, Emílio, boa noite, Encarnação, boa noite a Jefferson, boa noite aos nossos internautas. É com muito agrado que estamos aqui mais uma semana e espero que o programa, que nós possamos informar os nossos internautas de coisas úteis. Ora, o campeonato está numa fase que está quase passando a dar a volta para a segunda fase e as coisas vão-se começando a definir. Esperança de Lagos, Olhanense, era como prevíamos. O Esperança de Lagos está numa fase que precisa de pontos para ainda poder ir ao sexteto e à Liga da Elite. O Olhanense, mais uma vez, continuando aquela fase difícil deles, a não conseguir ir a Lagos buscar qualquer ponto. O Lagos a ganhar 2-1 e uma vitória que assenta bem para aquilo que se desenrolou do jogo. Corteirense do Lusitano era aquilo que já tínhamos feito na antevisão. O Corteirense está numa boa fase, tinha ido empatar a Portimão, aqui a bater o Lusitano com um grau de dificuldade bastante mínimo, fez um gol cedo aos 3 minutos, bloqueou o jogo e a partir daí geriu o jogo a seu belo prazer. Silves Colatrense, o Silves aqui também continuando na senda das vitórias, está numa fase, como tinhas dito, muito estável. O Colatrense a ir a Silves e dificultar bastante a vida a este Silves, que só conseguiu marcar já lá muito para o fim, mas a ganhar por 1-0, a vitória ajusta-se bem ao Silves para aquilo que o Silves tem vindo a fazer. Moncarapachense 1, Odiaxer 1, um empate muito atípico derivado à situação dos golos. O primeiro golo foi marcado aos 90 mais 2, 1-0, e o empate aos 90 mais 4. Portanto, um jogo praticamente empatado. Um jogo todo teve entre 0 a 4 minutos de diferença do empate, por isso um jogo bastante equilibrado em Moncarapaz. Ferreiras 3, 11 Esperanças 1, era aquilo que prevíamos. Os 11 Esperanças ia e foi muito desfalcado aqui às Ferreiras, portanto ia passar aqui alguma dificuldade nas Ferreiras, mas o resultado não espelha bem o que foi um jogo muito equilibrado, um jogo onde os 11 Esperanças conseguiu competir de igual para igual com as Ferreiras, mas quem sofre um golo daqueles, o primeiro golo, um erro clamoroso do defesa, que entrega praticamente a bola ao ponta de lança, faz 1-0 e dificulta muito. A seguir, numa bola parada, sofre o 2-0, vai para o intervalo a perder por 2-0, ficava difícil. Logo, já não era bom o 2-0, logo a seguir o Ferreiras no segundo tempo, logo ali nos primeiros minutos a fazer o 3-0 e a dificultar o nome. Os Esperanças ainda conseguiu reagir muito bem, fez um golo, mas pronto, a vitória assenta bem nas Ferreiras, que continua na luta pelo primeiro lugar. Imortal 3, Portimonense 1, o tal jogo grande. O Imortal até esteve a perder por 1-0,
e foi a perder para o intervalo por 1-0, só conseguindo dar a volta no segundo tempo, mas depois fazendo 3 golos e a decidir o jogo. Portanto, nesta fase o Imortal muito bem, mas o Portimonense aqui a ter algumas oscilações do rendimento nesta fase e os miúdos a não conseguir manter o primeiro lugar. Muito bem. E Encarnação, como é que viste a 19ª jornada? Olha, em primeiro lugar, boa noite, Emílio, boa noite ao Luís, boa noite também ao Jefferson, boa noite a todos aqueles que nos veem, que são muitos, e que é engraçado, por incrível que pareça, durante a semana, ser abordado por algumas pessoas, não só estão ligadas aos clubes que estão no Distrital e que nós acompanhamos aqui, vamos falando, mas também alguns transeuntes, assim poderemos dizer, que me vão abordando de uma forma muito simpática sobre este nosso programa. É bom sinal, é sinal de que, efetivamente, o Distrital ainda mexe e toca no coração dos algarvios. Em relação à jornada, depois daquilo tudo que o Luís disse, apenas salientar aqui aquilo que nós falávamos, aquele jogo grande de cartaz, que era o Imortal com o Portimonense, que esteve a vencer por 1-0, mas o certo é que este Imortal está efetivamente decidido a regressar, ou a querer regressar o mais depressa possível ao Campeonato de Portugal, divisão que desceu na época que findou. De resto, só houve um resultado positivo das equipas fora de portas, foi o empate do Odiaste em Moncarapaz. De resto, vitória do Lagos frente ao Olhanense por 2-1, margem mínima, mas o certo é que a formação do Esperança conseguiu vencer. Depois, esse jogo, também me tinham dito precisamente isso, ou quase isso que o Luís me disse em relação ao jogo do Ferreiras, 11 Esperanças, que foi um bom jogo, efetivamente, os 11 Esperanças mesmo com poucos jogadores, porque tinha bastante lesionados, acabou por dar uma excelente réplica e poderia, quiçá, com um pouco mais de sorte, ter trazido um outro resultado mais positivo para Faro. De resto, vitória do Silves normal sobre o Colatrense por 1-0 e vitória do Quarteirense que continua. Este Quarteirense continua empolgado na tabela classificativa, como é óbvio, a querer chegar-se ali à zona que dá depois acesso aos lugares e já está lá quase praticamente tranquilo, digo eu, para depois poder disputar então esses lugares de subida. De resto, uma jornada com bastantes golos, mas o certo é que cada vez mais este distrital vai tendo mais assiduidade por parte do público, mesmo aqueles que não estão referenciados com as equipas, e isso felizmente tem-me chegado a mim por algumas pessoas que têm ouvido e têm querido ir ver os jogos e efetivamente têm-me dito que a qualidade tem sido muito boa, aliás, aquilo que nós temos vindo a falar também ao longo destes programas. Muito bem, e ainda bem. Em relação aos melhores marcadores, Marocas do Imortal com 15 golos lidera, seguido de Edinho Júnior do Ferreiras com 11 golos e por Tomás Fernandes do Quarteirense com 10 golos. E a Encarnação, vamos para os mais e os menos do Distritalão, após 19 jornadas. Olha, os menos, obviamente, que é o Colatrense e o Lusitano de Vila Real, que não conseguem, de alguma forma, sair da cauda da tabela classificativa. Colatrense que já teve vitória psicológica, como todos nós sabemos, mas o certo é que continua, de alguma forma, a marcar passo e na próxima jornada vai receber o Ferreiras. Portanto, não se avizinha bons ventos para os lados da capital algarvia na próxima jornada, que terá, sem dúvida, e já fazendo aqui uma retrospectiva daquilo que será a jornada 20, um jogo escaldante e que poderá decidir muito no que diz respeito ao sexteto, como tu disseste, que está então na zona de atacar a subida, que é esse 11 Esperança de Lagos. Um jogo que irá certamente ser quente, um jogo que irá certamente ser bem jogado, e esperemos que os 11 Esperanças já tenham toda a carne para colocar no assador, como costuma dizer, para poder dar aqui uma excelente réplica à formação do Esperança. No que diz respeito às equipas que tiveram um sinal mais positivo e que vão tendo essa vitória do Imortal por 3-1, efetivamente está na liderança, está tranquilo, teve durante este campeonato algumas oscilações, mas o certo é que a equipa voltou-se a reencontrar, voltou-se também a reencontrar não só com os bons resultados, mas também com as exibições, e está então no topo da tabela classificativa. Salientar, noutro destaque, o Quarteirense SAD,
que, como tu disseste muito bem, e o Luís também, tem estado a fazer de há umas jornadas para cá um campeonato excelente, continua-se a aproximar ali dos lugares da frente, vai já ali tentando chegar ao Portimonense, que tem menos, tem mais 6 pontos que a formação de Quarteira, e o certo é que está a realizar também um excelente campeonato. Para finalizar, porque terei que escolher outra equipa, salientar aqui a formação do Silves, que venceu pela margem mínima, é claro, o Colaterense por 1-0, mas neste cúmputo e na forma como tem vindo a jogar e na forma como está também a querer cimentar a sua posição ali nos lugares que dão acesso depois à subida, tem também estado dentro daquilo que provavelmente seriam as expectativas dos dirigentes do Silves Futebol Clube, a fazer um bom campeonato, um campeonato tranquilo, e obviamente que, se não acontecer nada de normal, estarão dentro desses 6 primeiros que irão depois discutir o tal assalto, se me permitem a expressão, ao Campeonato de Portugal. Muito bem. E, Mister, os mais e os menos do Distritalão? Bom, eu esta semana tenho aqui só 2 equipas, uma no mais, outra no menos, e eu, analisando o contexto que está neste momento o campeonato, o menos vai aqui para os 11 Esperanças, e eu vou fundamentar o porquê da minha escolha. Os 11 Esperanças, desde o jogo do Imortal, onde perdeu por 1-0, perdeu um dos esteios da sua equipa, o guarda-redes, o Nélio, que houve aquele pequeno sururu, a equipa ainda não se conseguiu encontrar. Depois também perdeu o Vieira, que foi para a Liga 3, que era mais um esteio. E agora perdeu também um central, que derivado à sua mudança do seu trabalho, à sua profissão, também deixou de jogar. Portanto, 3 jogadores nesta equipa das Esperanças que vieram aqui destabilizar um pouco emocionalmente a equipa e até no seu rendimento. Por isso, a minha nota menos positiva vai para as Esperanças, porque há 3 jogos seguidos que não consegue ganhar, perdeu no Imortal, perdeu em casa com o Silves e agora foi perder com as Ferreiras, por isso um momento menos bom da equipa do Alto Rodes. E o mais vai para o Imortal, está neste momento em primeiro lugar, 44 pontos em primeiro, vem de 3 vitórias muito difíceis, seguidas, ganha em casa aos 11 Esperanças, foi ganhar à Colatra por 2-0, que é sempre difícil, e agora ganhou ao Portimonense, também é um dos candidatos. Portanto, neste momento, a equipa do Imortal está numa fase bastante motivada e preparada para continuar a lutar pelo acesso à subida. E, Mister Moreira, vamos continuar por aí. Quando faltam 3 jogos e 9 pontos por disputar, temos uma zona intermédia a escaldar e esta jornada vai mesmo ferver. Se não vejamos, no jogo de cartaz da jornada, o Encarnação já levantou um bocado o véu, vamos ter o duelo da Esperança, entre os 11 Esperanças e o Esperança de Lagos. E na primeira volta, os 11 Esperanças venceram por 2-1. Vamos ter o Imortal Quarteirense. Na primeira volta o Quarteirense venceu por 1-0. Portimonense Silves. Na primeira volta registrou-se um empate a 2 golos. Olhanense 1912 Moncabé. Na primeira volta o Olhanense venceu o derby por 1-0. Colaterense Futebol Clube Ferreiras. Na primeira volta registrou-se uma igualdade a 2 golos. E Odiácher Lusitano. Na primeira volta o Lusitano venceu por 3-2. E agora, Mister, antevisão? Para ver se eu vou ser aqui um pouco sintético, mas deixando aqui algumas notas. Portimonense Silves. Portimonense vem numa fase, em termos motivacionais, em déficit. Não lhe tem corrido bem estes últimos jogos. A receber o Silves, que está numa fase que há 6 jogos que não perde. Portanto, adivinha-se aqui um jogo bastante difícil para as 2 equipas, tanto para o Portimonense como para o Silves, que o Portimonense a não querer deixar fugir os da frente, o Silves a querer manter este alto rendimento que tem vindo a ter nestes últimos jogos. Por isso, advém-se aqui um jogo muito imprevisível em Portimão. Imortal Quarteirense,
um dos jogos pode vir a fazer alterações aqui na tabela. O Imortal tem que forçosamente ganhar ao Porteirense para continuar em primeiro, e o Porteirense vem numa fase de ascensão, vai ter que ganhar ao Imortal para ainda poder respirar depois na segunda fase para competir com os 6 de cima, a poder ainda almejar aqui uma subida de divisão. Portanto, um jogo de tripla em Albufeira. Olha nesse Moncarapaz, um jogo dos de cauda da tabela, duas equipas estão numa fase difícil em termos motivacionais, portanto, mas é um duelo entre duas equipas, um derby entre Olhanense e Moncarapachense, portanto adivinha-se aqui um jogo difícil, mas na minha opinião o favoritismo vai para o Olhanense. Ou Esperança de Lagos, aquilo que o Carlos Encarnação disse e que nós tivemos a oportunidade aqui há uns anos de ouvir o Filipão dizer, é um jogo de mata-mata. Neste momento o Zona Esperança está proibido de perder para poder ir ao sistema da elite e disputar a subida da divisão, e o Esperança de Lagos igual. Portanto, o Zona Esperança também não pode vir perder. Um jogo de muita dificuldade na penha para as duas equipas, portanto nem uma nem outra podem aqui, nem o empate serve para nenhuma delas. Colatrense Ferreiras, um jogo difícil para as duas equipas. As Ferreiras que não pode, perante o resultado do Imortal ao Corteirense e até do Portimonense com o Silves, poder aqui espreitar para ir ao primeiro lugar, porque se houver ali alterações, o Ferreiras pode assumir o primeiro lugar. E o Colatrense que tem que sair desta situação, mas em casa, a norte da areia, é sempre um jogo bastante complicado. E a Encarnação, a escaldar esta jornada, antevisão? Sim, é aquilo praticamente que o Luís disse. Eu também já tinha dado aqui uma pincelada quando fiz aqui os mais e os menos. Efetivamente este jogo entre os 11 Esperanças e o Esperança de Lagos, um jogo no Municipal da Penha, é o jogo cabeça de cartaz desta jornada, e efetivamente, para não me estar a repetir, depois da excelente explicação que o Luís deu em relação à jornada, efetivamente, volto a dizer, para mim este jogo será aquele que poderá ditar alguma coisa. As equipas estão separadas por poucos pontos, por 3 pontos, portanto, uma ou outra, em caso de vitória, poderá começar a criar a expectativa de se manter naquele grupo que está ali mais na zona da frente, para poder, depois aí sim, estar na zona de subida e atacar outros patamares. Bem, e a Encarnação, vamos sair do Distritalão e vamos para o CP. Na 19ª jornada da Série D, o Lagoa foi a única equipa a vencer num universo de empates. Foram 6 empates em 7 jogos. A jogar em Olhão, o Loutano de Filipe Isidoro cedeu uma igualdade a 3 golos frente ao renovado Estrela da Amadora B. O Moncarapachense de José Bizarro não conseguiu superar o líder Amora e tudo terminou com um nulo. E o Lagoa do Roberto Alberto venceu em todos os campos, principalmente no campo do comércio e indústria, um adversário direto, por 2-1 e está a 7 pontos da linha de água. Na próxima jornada vai haver duelo entre Algarvias com o Lagoa Loutano. Análise. Olha, deixa-me dizer, continuo sempre a perceber deste Loutano claudicar tanto em momentos circunstanciais, ou momentos que são, sem dúvida, importantes nesta altura do campeonato. O Loutano que empatou a 3 bolas de frente ao Estrela da Amadora B, e se tivesse ganho, tinha ganho, e também em vários campos tinha ganho em Moncarapaz, já que o Amora, o líder, empatou, e teria ganho pontos ao segundo classificado, o Lusitano de Évora, que empatou também a 0 no Operário da Lagoa. Portanto, o Loutano, com uma vitória, teria menos 1 ponto do que a formação do Lusitano e menos 2 do que a formação do Amora. Tal não aconteceu, acabou por empatar no Gerquejo a 3 bolas e voltou a marcar passo na tabela classificativa, quando poderia, de alguma forma, pressionar estes adversários mais diretos que estão ali acima de si. Já o Lagoa, efetivamente, foi a equipa algarvia que nos brindou com uma vitória, e uma vitória que também nos deu alguma tranquilidade na tabela classificativa, porque neste momento
o Lagoa é 7º com 27 pontos e o Operário da Lagoa é 10º com 20, portanto 7 pontos já dá aqui uma almofada para a formação de Lagoa respirar um pouco mais neste campeonato, que é sempre complicado e também bastante competitivo. Aliás, as equipas, muitas delas com orçamentos já ali a roçar uma subida à Liga 3, aliás, mas efetivamente foi a equipa algarvia que nos conseguiu dar uma alegria, se assim permitem a expressão, ao conquistar os 3 pontos. Depois, Moncarapachense-Amora, era um jogo triplo, efetivamente. Pelo que me disseram, foi um jogo muito competitivo, um jogo muito equilibrado, com várias oportunidades de golo. O certo é que o nulo permaneceu, e assim sendo, o Moncarapachense e o Loutano têm 37 pontos, estão na 3ª e 4ª posição, respectivamente, e como disse há pouco também, o Lagoense está a fazer um excelente campeonato para uma equipa que veio da primeira distrital para este campeonato de Portugal, com algumas equipas que aqui já andam há alguns anos à procura de saltar para outros patamares, está neste momento efetivamente a fazer, e dou já também os parabéns, quer à direção do Lagoa, quer à equipa técnica, quer aos jogadores, quer ao seu secretário técnico, pela excelente campanha que estão a realizar até o momento neste campeonato de Portugal. Muito bem. E Mr. Luís Moreira, um olhar sobre o CP? Bom, aqui desta vez foi o Encarnação que já explanou muito bem aqui a situação do Campeonato de Portugal, fez de uma forma bastante esclarecedora. Vou só dar aqui 2 ou 3 notas. O Loutano continua não a decepcionar, mas a não ter um rendimento contínuo daquilo que é a qualidade do seu plantel. Era um jogo que o Loutano praticamente tinha que ganhar em casa. Se tu fizesse 3 pontos, em vez de ter ficado com 37, tinha ficado com 39, tinha ficado praticamente a 3 pontos do primeiro classificado, e assim marcou passo com este empate do Estrela da Amadora, 3-3, portanto a equipa que tem muita dificuldade em ter um rendimento contínuo. Começa a Indústria Lagoa, cá está, a Encarnação já disse muito bem, o Lagoa, já tínhamos falado, só que fosse ganhando os jogos em casa, era excelente para se manter ali no meio da tabela e não haver perigo de uma possível descida, portanto a fazer um trabalho excelente, aí ganhar fora, 3 pontos, além de ganhar em casa, vai ganhar fora muitas vezes, e com este andamento, portanto, não vai haver muita oscilação nesta equipa do Lagoa e vai se manter ali, talvez subir um degrau ou outro. Indo aqui para o Moncarapachense Amora, pois como a Encarnação disse, um jogo difícil, o Amora foi a Moncarapaz, também não podia perder para ter aspirações de ficar lá em cima. O Moncarapachense tem vindo a fazer um campeonato com um jogo ou outro mais intermitente, mas um 0-0 que se aceita perfeitamente. A 20ª jornada, o Moncarapachense vai a Moura, pois é um jogo que o Moncarapachense aqui, se quer ter aspirações, vai ter que ir ganhar e buscar os 3 pontos a Moura. E o derby, o Lagoa com o Loutano, vamos ver se o Loutano o que é que vai conseguir fazer em Lagoa, porque, se não estou em erro, na primeira volta o Lagoa veio ganhar a Lolé, se não estou em erro. Portanto, o Loutano aqui, se calhar, a ter que fazer pela vida para ir buscar o máximo de pontos a Lagoa. Bem, não posso ajudar nessa, não tenho aqui os dados. Muito bem. E, mister, vamos para a segunda liga, para a 22ª jornada. O Portimonense cedeu a segunda derrota consecutiva, desta vez em casa, com o Torriense e por 2-1, interrompendo uma fase bastante positiva. E na próxima jornada vai visitar o candidato Penafiel. Momento do Portimonense, perdão. Aquela equipa que é do 8 a 80, faz 2, 3 resultados positivos e a seguir a equipa ou entra em ansiedade, ou então os níveis de concentração baixam, ou porque a equipa, em termos de rendimento, perde muito. Era um jogo que nós não prevíamos que isto pudesse acontecer, apesar do Torriense estar em 6º lugar, mas o Portimonense a jogar em casa com as novas contratações, com a equipa até estava numa fase bastante melhor, aqui a causa bastante, e a perder aqui a folga, a margem que tinha da cauda da tabela, que tinha 9 pontos e passou só a 5 pontos.
Esta deslocação que vai ter a Penafiel também é bastante difícil. A Penafiel está em terceiro lugar com 37 pontos. Adivinha-se aqui uma deslocação difícil. A Penafiel, vamos ver o que é que o Portimonense consegue aqui ou não. Talvez consiga, fora da pressão do seu estádio, e fazer um bom resultado a Penafiel. E a Encarnação, a segunda Liga e o Portimonense, como é que estás a ver? Olha, estou a ver aquilo que o Luís disse, é uma constatação, é que o fosso para o Porto B já vai diminuindo outra vez. Teve uma altura em que foi dilatando e agora vai diminuindo, está a 5 pontos, e sabemos perfeitamente que são 2 derrotas, e isso poderá causar também alguma já intranquilidade à formação de Portimão, que vinha numa fase ascendente, e como é óbvio, esta derrota, e nós dissemos na semana passada, não poderia estar nos planos do Portimonense se quisesse continuar, digamos que a fugir ali àqueles lugares que dão depois acesso ao play-off e também à descida à Liga 3. Já referente à próxima jornada, deslocação complicadíssima à Penafiel. Aliás, já tive a oportunidade desta época de ver 3 ou 4 jogos do Penafiel na televisão e, efetivamente, na sua casa, penso que juntamente com o Tondela são das equipas mais fortes que jogam no seu reduto. Vai ser uma deslocação complicadíssima, frente a uma equipa que efetivamente quer subir de divisão, está a 3 pontos do Tondela, que é o líder, e a 1 ponto do Alverca, que é o segundo, que é que os dão acesso à Primeira Liga, e como é óbvio, o Portimonense irá passar, e se me permitem a redundância, as passinhas do Algarve para trazer um bom resultado desde o 25 de Abril em Penafiel. Bem, e a Encarnação, vamos para a Primeira Liga e para o Farense, 22ª jornada. No dia do velório de Pinto da Costa, o Farense recebeu e perdeu com o Futebol Clube do Porto por 1-0, confirmando um momento delicado na tabela classificativa. E na próxima jornada vai visitar o recuperado Arouca. Comentário. Recuperado Arouca, onde o Farense esta época, se recordam, já venceu para a Taça de Portugal por 2-1 e obviamente por aí é que tem que ser a recuperação. Quanto ao jogo do Futebol Clube do Porto no Estádio Algarve, efetivamente, quando há aquele lance, é triste e temos que falar de arbitragem, como é óbvio. Não poderíamos deixar de passar em claro um lance daqueles, quando no jogo a seguir, precisamente entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga, há um lance idêntico e o VAR anula a jogada e marca livre. Este é mais que óbvio, as imagens, como eu costumo dizer, falam por si, e quando as imagens falam para si, ou contra factos, não há argumentos, temos que, de certa forma, dizer que não há nada a fazer quando os árbitros não querem. O jogo, quanto a mim, seria um jogo que o Farense não merecia ganhar, é uma realidade. O Porto também não, foi um jogo muito equilibrado, inclusive, mas há lances que definem as partidas, e este lance, e não foi agora por Pinto da Costa ter falecido, ou pelo... Enfim, agora andamos aqui nestas ondas. Penso é que isto, efetivamente, e já tive o cuidado de dizer a alguém, e vou dizê-lo aqui hoje neste programa, que é o Sporting e o Benfica que se cuidem, porque da forma como as coisas estão a se desenrolar, mais dia, menos dia, iremos ver o Futebol Clube do Porto na cimeira da tabela classificativa. Como tal, há que repensar muito bem. Nós andamos aqui a dizê-lo todos os programas, ou praticamente todos os programas. Ainda há pouco tempo, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, disse que a arbitragem tem que ser profissionalizada. Tudo muito bem. Agora, não podemos cometer os mesmos erros e de nos esquecermos que aqueles que estão atrás do VAR são precisamente daqueles que de 15 em 15 dias ou de 8 em 8 dias fazem, digamos que estas situações que nós vamos vendo, não só na Primeira Liga, mas também na Liga 2. Como tal, quanto ao jogo em si, já o disse, foi um jogo equilibrado, foi um jogo vivo, poderei dizê-lo assim, mas o certo é que, efetivamente, quando há uma equipa que constantemente esta época tem sido prejudicada, pode até não ter praticado o melhor futebol, ou ser a equipa que o melhor futebol pratica, dou isso, desbarato a quem me disser isso, e terei que concordar que há alguns jogos que a Farense não esteve bem, não esteve à altura daquilo que é a qualidade do seu plantel. Mas o certo é que, quando assim o é,
quando nós perdemos e sabemos que foram 11 contra 11 e foi futebol jogado e foi futebol praticado, ficamos chateados, como estavam há 8 dias atrás, mas efetivamente ficamos com a consciência de que a arbitragem não penalizou o Farense. E isso não aconteceu neste domingo no estádio do Algarve, frente ao Futebol Clube do Porto. Há que levantar a cabeça, há que remar até Aroca, que é o que eu vou fazer no domingo. Vou estar em Aroca para assistir ao encontro entre o Aroca e o Farense, como é óbvio, com a certeza e com a esperança de que o Farense vá conseguir um excelente resultado e que esse excelente resultado passe pela vitória para que o Farense comece efetivamente a cavalgar lugares na tabela classificativa. Mr. Moreira, o Farense e a 22ª jornada da Primeira Liga. O Farense está numa fase, num ano, que parece que nada corre bem à equipa de Faro. Num fim de semana, já com um jogo com um grau de dificuldade elevado, que era o Futebol Clube do Porto, ainda acontece a morte do seu presidente Pinto da Costa na véspera de um jogo em Faro, que logo ali cria algumas situações que, neste caso, não são muito benéficas até para o Farense. Os jogadores, a equipa técnica, a sua direção, a querer aqui ganhar forçosamente para dedicar esta vitória ao ex-presidente, cria sempre aqui uma autoestima acima da média, e não só, e cria aqui alguma pressão sobre tudo o que vai à volta do futebol, equipas de arbitragem, adeptos, a comunicação social, em torno, até a sociedade em geral. Parece que o Futebol do Porto não podia perder para dedicar a vitória ao seu Pinto da Costa, só que estas coisas não podem acontecer, estes erros clamorosos. O resultado seria o mais justo, porque o Farense foi muito competente, o Farense sabia que ia defrontar uma equipa e estas condicionantes todas, portanto o Farense não merecia ter perdido nem neste jogo, mas é o que é. São coisas que o futebol nos diz, e nós já temos, como costuma dizer na gíria futebolística, andamos muitos anos a virar frangos e a gente sabe como é que estas coisas acontecem e se fazem. Agora, esta deslocação do Farense, logo a priori, é uma situação difícil. Está bem que o Farense já ganhou o Arouca este ano, mas o Arouca está numa fase muito boa e foi complicado a vida ao Sporting, a quase que ganha em Alvalade, 2-2, foi buscar um ponto, que não é fácil de buscar pontos a Alvalade, mas estou como o caso de Encarnação diz, cada jogo é um jogo, cada estado de espírito é um estado de espírito, e eu tenho a convicção que este Farense vai fazer um bom resultado em Arouca. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim do nosso tempo do programa. Agradeço a vossa presença, obviamente. Esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e foi de certeza. Voltamos na próxima semana.